Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque ao invés de seguir um conjunto de slides, né, uma aulinha organizada, a minha ideia vai ser muito mais dar uma geral dos elementos de programação estruturada que tem em Python, né, dado que agora a gente vai começar a falar sobre linguagens orientadas a objetos, mas a gente ainda não vai olhar especificamente para Python orientado a objetos. A gente vai ver o que tem em Python, que também tem, por exemplo, em C, né? E só para assim criar um pouquinho de familiaridade para quem já programa em alguma outra linguagem, né? Para isso eu vou usar essa IDE aqui, o PyCharm, né? Para quem for programar isso, for seguir esse vídeo, eu estou usando Python versão 3. Eu não lembro especificamente qual é a versão, mas depois, é 3.7 ou 8, se não me engano. Estruturada. Pronto. Aí agora eu vou vir aqui, criar um arquivo novo, arquivo Python novo, brincadeirinha.py. Pronto. Dá para usar Python sem mexer diretamente com objetos. É um pouquinho estranho, faz muito sentido, mas dá. Para começar, em particular, é bem útil. Então, Python tem variáveis, como a gente está acostumado em outras linguagens. Essas variáveis podem ser declaradas em qualquer lugar. Né? Para declarar uma variável, eu não tenho nenhuma palavra-chave específica. É só dizer, por exemplo, que a variável resposta recebe 42. Pronto. Agora, essa variável existe e, consequentemente, eu posso rodar esse programa e pegar o resultado dele. Certo? Uma característica de Python que é estranha para quem vem de um mundo C, ou C++, ou Java, ou Swift, várias outras linguagens, Kotlin, é que Python é uma linguagem dinamicamente tipada, ou tipificada. Assim como várias outras linguagens consideradas de script. São chamadas de linguagem de script porque são aquelas linguagens pensadas para você fazer um programinha curtinho, rapidinho ali, para resolver um problema, para o qual você precisa de programação. O fato dela ser dinamicamente tipificada significa que em Python variáveis não têm tipo. Valores têm tipo, isso aqui é um inteiro, mas as variáveis não. Consequentemente, apesar de eu ter guardado um inteiro inicialmente nessa variável, eu posso vir depois aqui e dizer que, na verdade, eu estou guardando nessa variável um string. É a mesma variável, eu só guardei um valor novo nela. Se eu rodar, o resultado agora é 42. No desenvolvimento de um programa grande, é uma boa ideia, porém, se preocupar um pouco com tipos. Python permite que se introduza anotações de tipos em um programa, mas essas anotações não são verificadas como em uma outra linguagem como C, a não ser que você use o IDE como o PyCharm, porque nesse caso a IDE checa para você. Tipo, se não tivesse informação, ele funciona de boa. Se tiver, ele leva em conta. Ele está reclamando aqui, ó, espera o tipo inteiro, mas recebeu string. Aqui, ó, recebeu string ao invés de inteiro. Então, você pode incluir isso. É uma boa ideia fazer isso em tudo que é variável? Não. Mas, por exemplo, em declaração de função é uma boa. Porque uma função é algo que pode ser que outras pessoas venham a usar. E aí, nesse caso, o tipo é uma documentação útil que a ferramenta lhe ajuda com ela. Né? Então, é interessante. Bom, mas então, aqui, a gente já viu como é que são variáveis em Python. Em Python tem aqueles tipos que a gente espera. Tem número inteiro, tem número de ponto flutuante, tem string, não tem um tipo char em Python, né? Então, além disso,
é possível escrever strings com a aspa só. Isso é a mesma coisa que escrever com duas. Então, a coisa importante é ser consistente. Se abriu com a aspa simples, fecha com a aspa simples e vice-versa. Se você abre com aspa simples, você pode incluir aspa dupla no meio do texto sem problema. Se você abre com aspa dupla, você pode incluir aspa simples no meio do texto sem problema. Não tem nenhuma reclamação. Aí aqui, só para dizer, outra variável, né, chamada resposta pitônica ou Pythonic. Né, Pythonica é esquisito, é um termo que se usa muito na comunidade Python, Pythonic, que é como se fosse o jeito Python de fazer uma coisa. Tem variável de ponto flutuante e também tem variável booleana. Né? Então, tem um tipo específico chamado bool para a gente que representa, cujos valores representam verdadeiro e falso. Aqui no PyCharm, ó, a gente pode vir aqui embaixo e abrir o Python Console, né? E aí funciona que nem o GHCI, né? Um interpretador de linha de comando que você consegue colocar as coisinhas para rodar diretamente aqui, só que para Python. Também é possível chamar o interpretador direto pela linha de comando, né? Pelo shell. Você pode vir aqui e dizer Python 3, por exemplo. Aí ele abre um shell no próprio terminal. Para sair é quit, abre chave, abre parênteses e fecha parênteses. Então, nesse cara aqui, ó, eu posso fazer várias coisas. Né? Eu posso, por exemplo, definir variáveis e ver o que é que tem dentro delas. Né? Eu posso definir coisas mais complexas como funções. Bom, também. Então, em Python, para definir uma função, a gente usa a palavra-chave def. Como Python é dinamicamente tipada, não precisa nem de tipo de parâmetro, nem de tipo de resultado. Né? Então, aqui tem uma função, vou definir logo um fatorial, que tem como parâmetro um n qualquer, e aí ó, não tem abre-chave e fecha-chave em Python. Você usa esses dois pontos depois da assinatura da função para dizer, ok, depois disso vem o corpo. Isso aqui normalmente é usado para indicar que depois vem um bloco de código. Isso é usado no if, isso é usado nos laços, isso é usado na declaração de funções. Blocos em Python, como eu falei, não são demarcados por chave. Você precisa da indentação. Número de espaços fica a seu critério. Eu uso 2 ou 4, depende, varia do contexto. Depende do contexto. Mas tem que ter. Sem indentação, dá pau. Não funciona. Então, nesse caso aqui, a gente está definindo uma função fatorial. Python também tem comandos, né, com alternância, né, como, por exemplo, o if. Então, se n for igual a 0, que a gente esperaria em C, né, não tem parêntese. Pode botar parêntese? Pode, mas é o parêntese de uma expressão. Ele não tem nenhum significado especial. Se o n for 0, devolve 1. Né? Return, que nem funciona em C ou em Java. Caso contrário, aí ó, devolve n vezes fatorial de n menos 1. Então, chamada de função tem parêntese, para o pessoal que estava estranhando, que vinha programando em Haskell, que estava estranhando a falta de parêntese. Você voltou a ter parêntese aqui em Python, né? Isso aqui não é muito diferente do que seria uma linha em C, por exemplo. A diferença é que não tem as chavezinhas, né? Ah, outra coisa, Python não tem ponto e vírgula. Não é opcional, não tem. Já deu para notar aqui, né? E para o pessoal que acha isso ruim, funciona bem. Para o pessoal que está acostumado com JavaScript, aqui você pode usar ponto e vírgula. Não dá problema como em JavaScript. Você pode usar sem ponto e vírgula. Não dá problema como acontece com quem está acostumado com JavaScript. Então aqui a gente definiu a função fatorial. A gente pode rodar esse programa. Não vai acontecer nada se a gente rodar ele. Cadê o console aqui? Não vai acontecer nada, ele não mostra nada, porque a gente não chama a função. Mas aí eu posso chamar a função aqui. Notem que
Agora imprimi o fatorial. Eu não tenho função main. É só rodar. Boto para rodar um arquivo, ele roda. Ok? Não precisa de função main. Se eu quiser lidar com os argumentos da linha de comando, tem como. Mas eu não vou ver isso agora. Tá? Mas tem uma maneira especial de lidar com eles. Então, aqui tem uma função, aqui tem um comando if. Claro, eu posso ter múltiplos comandos aqui, né? Não tem nenhum problema. Posso imprimir o n a cada chamada do fatorial. E aí, ó, ele vai dizendo qual o valor do n a cada chamada. Certo? Posso colocar quantos comandos eu quiser aqui. Notem que n igual a zero devolve um valor do tipo true ou false. É importante mencionar também que esse valor, para quem está acostumado com Java, por exemplo, para o pessoal que está acostumado com Java, não é exatamente a mesma coisa que em Java. Então, true não é um valor especial que serve apenas para representar verdadeiro ou falso. Linguagens dinamicamente tipadas, em geral, elas são um pouco mais flexíveis com como você lida com verdadeiro ou falso. Então, o true, ele na verdade é um valor. Ele é como se fosse açúcar sintático para 1. Você nunca precisa se preocupar com isso aqui se você não quiser, mas só para você saber que é possível. E o false é como se fosse o 0. Esses não são os únicos valores que representam verdadeiro e falso, porém, qualquer valor diferente de 0, numérico, é verdadeiro, certo? Então, 2, se, menos 1, else, 0. Então, ó, isso aqui é a expressão ternária, né? O equivalente àquele A, A, interrogação, B, dois pontos, C, que tem em várias linguagens, né? C, Java, Swift, um monte de linguagem. Então, ele devolve 12 se verdadeiro. Caso contrário, devolve 0. Notem que ele devolveu 12 porque menos 1 representa verdadeiro. Se, por outro lado, eu coloco 0 aqui, ele devolve 0. Porque o 0 representa falso. Tem alguns poucos valores que representam falso. String vazio é um deles, né? String não vazio representa verdadeiro. Tem um valor especial em Python, que é o mais próximo que Python tem de um null. Mas não é bem um null, porque ele é um valor de fato. Ele não é algo para representar. Ele é um valor especial que representa o nada, que é o none. Ele também é falso. E quando a gente for ver listas, a gente vai ver que lista vazia em Python também representa falso. Certo? Isso aqui já me pegou uma vez, porque, por exemplo, em JavaScript, array vazio ainda é verdadeiro, enquanto em Python, lista vazia é falso. Certo? Então, beleza, a gente já viu variáveis, a gente já viu alguns tipos de dados que existem em Python, a gente já viu funções, já viu comandos condicionais. Por fim, vamos ver iteração, fazendo uma função para somar todos os números de 0 até um n positivo. Se o n for menor que 0, essa função devolve 0. Caso contrário, ela faz o seguinte: para todo x de 0 a n, in range 0 a n, range é uma função que devolve um valor especial que representa uma faixa de valores, né? Entre 0 e n menos 1. Então vou colocar o mais 1 aqui. Certo? Também não preciso começar de 0, posso começar de 1, né? Porque 0 é elemento neutro. Então ele vai de 0 até n menos 1. Dá para imaginar que isso é muito útil para percorrer, por exemplo, listas. Em Python, lista apesar do nome lista, na verdade a gente está trabalhando com array dinâmico. É tipo vector de C++. Certo? É um array que cresce dinamicamente. Então a gente é indexado, o acesso é aleatório, não é sequencial como numa lista encadeada. Então só para saber. Então, para todo x de 1 até n, pode criar uma variável soma aqui, soma é 0. Então, soma é igual a ela própria mais o x.
né? E no final devolve a soma. Notem, o for aqui é bem diferente do for de C, né? Isso aqui é o que a gente chama de um for each em algumas outras linguagens. Quem já mexeu em Java, isso é que nem o for each de Java. Então, ó, ele pega todos os valores nessa faixa, não é por índice, até porque não tem índice aqui, não é uma lista, e cada um desses valores vai ficar guardado em X durante uma iteração. Então, nessa iteração, por exemplo, onde 1 está guardado em X, a gente soma 1 ao total. Quando 2 estiver guardado em X, a gente soma 2 ao total. Isso vai sendo repetido até que seja feito para todos os números entre 1 e o N. E aí, a gente pode testar esse cara aqui, por exemplo. Opa, eu estou no console Python. Ah, tá, eu não imprimi o resultado. Então, a soma de todos os números, já como a gente aprendeu ainda no colégio, a soma dos termos de uma PA. Nesse caso aqui é a soma do primeiro mais o segundo vezes o número de elementos sobre 2. Então, 55. Certo? Então, sim, ainda tem isso aí, trabalhando com laço for. Você também pode usar laço for para percorrer lista, percorrer outras estruturas de dados. É muito útil esse tipo de laço. Certo? Eu não vou entrar em detalhes, porém, para quem já é experiente aí, vá atrás e descubra. Mas, para o pessoal que está mais habituado, que gosta das coisas baixo nível e feias, também tem laço while em Python. Então, enquanto o contador menor ou igual a n, a gente soma o total ao valor do contador, né, e incrementa o contador. Não tem mais, ok? Então, mais igual a 1 é contador igual a contador mais 1. Então, não tem mais e atribuição não é uma expressão. Então, você não pode, por exemplo, colocar uma atribuição numa condição de if, como a gente faz, como se faz muito em C. Então, percorre todos os elementos, 1 a 1, somando sempre o valor do contador, nesse caso aí, né? Beleza. E aí, e se eu quiser colocar aqui o tipo da função, né? Bom, ela recebe um inteiro e devolve um inteiro. Isso aqui é o tipo do resultado. Certo? Se ela recebesse o string, o tipo é str. Para booleanos, é bool. Para valores de ponto flutuante, é float. Certo? Então, nesse caso aqui, essa função tem um parâmetro. Esse parâmetro é do tipo inteiro. E ela devolve um inteiro também. Né? E Python não reclama. E o PyCharm não reclama. Né? Se eu inventar de colocar um str aqui, na hora aparece o amarelinho aqui do lado. Ó. Esperava um string, recebeu o inteiro, porque eu estou dizendo aqui. Notem, porém, que isso não impede seu programa de rodar. Não tem uma etapa de compilação em Python. Embora existam versões compiladas em Python, Python é uma linguagem que tradicionalmente se usa interpretada. Isso é verdade para a maioria das linguagens de script. Isso é verdade para JavaScript, isso é verdade para Ruby, isso é verdade para Lua, isso é verdade para Python. Para Perl também. Então, isso é uma característica das linguagens de script como Python. Então, ela é dinamicamente tipada, ou seja, variáveis não têm tipo, você não precisa colocar tipo de parâmetro nem de resultado de função, e elas costumam ser interpretadas, ou seja, você não tem uma etapa de compilação, como deu para notar, né? Você só roda. Né? As regras são um pouquinho mais soltas em uma linguagem como Python. E aí isso dá margem a um monte de truquezinhos que eu não vou ensinar aqui. Vocês podem dar uma olhada nos slidezinhos que estão disponíveis para se familiarizar mais. Ok? Então, a geralzona sobre Python, para quem nunca programou, é essa.